O Programa de Desenvolvimento Nuclear no Brasil levou a Comissão Nacional de Energia Nuclear a elaborar um projeto para prover o Rio de Janeiro de um reator de pesquisas e treinamento. A escolha recaiu sobre o Argonauta, um reator projetado nos laboratórios de Argonne, em Chicago. Tipo muito versátil, de grande aceitação mundial, já existindo cerca de 24 em 10 países. O projeto também permitia entregar a construção e montagem ao nosso já promissor parque industrial, e contrato foi firmado com a companhia CBV da Guanabara. O projeto, porém, foi totalmente recalculado e redesenhado por engenheiros e técnicos brasileiros, adaptando-o às condições nacionais. Algumas partes tiveram mesmo uma concepção nova, conseguindo-se com esse esforço atingir o índice de 93% de contribuições nacionais, ficando as partes importadas restritas a grafite em 4% e alguns componentes eletrônicos em 3%. O Argonauta é um reator térmico heterogêneo de 10 kW de potência máxima, moderado por água natural e com refletor de grafite. 14 toneladas de grafite de procedência francesa foram usinadas nos diversos tamanhos e formatos, utilizando-se equipamento especial que permitisse desbastar as primeiras camadas constituídas de cristais duros e abrasivos. A poeira da grafite produziu sérios problemas nas instalações elétricas e, a fim de evitar reações alérgicas a quem a manuseasse, obrigou os operadores o uso de proteção especial. Terminada a maquinação, a grafite passou por processo de limpeza, removendo-se toda a impureza e gordura de suas superfícies. A fim de eliminar a importação de câmaras de ionização revestidas de boro 10 e também de contadores proporcionais de custos elevados, peças importantes e de responsabilidade no controle de reatores, desenvolveu-se técnicas novas e aprimoradas, obtendo-se um produto em tudo similar ao dos melhores fabricantes internacionais. Uma das 6 unidades de controle e segurança em fase de acabamento aparece agora. Um motor enrola uma chapa de aço, tendo no final uma peça de cádmio de tamanho variável conforme o seu desempenho. Na mesa de controle, o operador acompanha o movimento do cádmio, um absorvedor de nêutrons que permite dar a partida ao reator, mantém o seu controle e provém ainda um sistema de segurança, já que sua descida total apaga a reação em cadeia. Todas as unidades eletrônicas de controle tiveram um novo projeto que permitisse seu melhor desempenho nas condições climáticas do Rio de Janeiro, utilizando componentes nacionais que foram individualmente testados, correspondendo às especificações internacionais. Muitos problemas referentes a parafusos, terminais, conectores, chassis, tintas, etc., requereram soluções especiais. Uma técnica nova foi criada para a impregnação de transformadores no vácuo com tipos especiais de resinas. O Argonauta foi entregue ao Instituto de Engenharia Nuclear, a mais nova instituição de pesquisas nucleares do Brasil. O local escolhido para edificação foi a nova cidade universitária, localizada na Ilha do Fundão, na Baía de Guanabara, onde a Universidade do Brasil constrói um grande centro de estudos e tecnologia. Situou-se a nova instituição na Colina da Sapucaia, centro aprazível, onde se descortinam os contornos harmoniosos da cidade maravilhosa. A construção do edifício que abriga o reator obedece às normas especiais segundo concepção arquitetônica genuinamente brasileira.
A evolução das obras é acompanhada em todos os seus detalhes, exigindo frequente atenção de seus construtores especializados. O prédio do Argonauta servirá como ponto de observação para futuras construções no gênero. A instalação de uma ponte rolante com capacidade de levantamento de 5 toneladas se tornou necessária para auxiliar a montagem e, posteriormente, as operações normais do reator. A fabricação dos elementos combustíveis de urânio foi realizada pela Divisão de Metalurgia do Instituto de Energia Atômica de São Paulo. Era a primeira vez que se tentava tal empresa. E o êxito foi absoluto. O projeto desses elementos combustíveis envolveu uma complexidade de cálculos, sendo necessário se recorrer a um cérebro eletrônico. Um engenheiro do Instituto de Engenharia Nuclear realizou as operações utilizando o computador eletrônico do Centro de Processamento de Dados da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Do cálculo passa-se à fabricação do combustível. Pesado e levado a um misturador onde fica girando horas até uma completa homogeneização. A mistura é colocada numa matriz de aço especial e compactada na prensa hidráulica a uma pressão de 50 toneladas, transformando o pó em pequeno tijolo, o briquete. A seguir é feita uma pré-sinterização do briquete num forno a uma temperatura de 700 graus centígrados, mantendo-se no seu interior uma atmosfera inerte de oxigênio por meio de uma corrente de argônio, cuja saída é controlada por este borbulhador. A moldura que recebe o briquete e as faces laterais são de alumínio. Estas peças são decapadas em solução de soda cáustica e posteriormente lavadas em ácido nítrico e água. O briquete envolvido em papel fino de alumínio é colocado na moldura, que é soldada a helíarco em todo o seu perímetro. Do forno, onde fica durante 1 hora a 600 graus centígrados, passa 4 vezes no laminador, diminuindo progressivamente a sua espessura. Voltando ao forno, permanece 20 minutos e novamente no laminador obtém sua espessura final. Cada placa contém aproximadamente 21 gramas de urânio-235. As placas, depois de aparadas, são testadas uma a uma.
No primeiro teste, mergulha-se a placa em água comum durante 40 horas e verifica-se se houve corrosão. Na chapa de raio-x observa-se pela transparência qualquer irregularidade. Eis um aspecto do corte transversal de uma placa que o banco metalográfico amplia 300 vezes. Alumínio. Núcleo de alumínio e óxido de urânio. As estrias negras são de óxido de urânio. Alumínio. Finalmente, as placas passam pelo seu último teste em inspeção. Sua espessura é medida. 17 placas montadas, como se vê, constituem um elemento combustível. Com a estrutura interna já pronta e todos os acidentes do piso terminados, começa a montagem. Um dos maiores problemas encontrados foi o suprimento de pessoal especializado. A montagem de um reator exige técnicos especiais e cuidados a serem observados, onde a limpeza é uma constante preocupação. Tornou-se obrigatória a instalação de um sistema de ar-condicionado que mantém o ambiente confinado a uma temperatura ideal e um ar isento de poeira numa taxa de umidade baixa. O bom funcionamento do equipamento eletrônico, disso vai depender muito. A primeira parte do reator é colocada. O tanque interno, feito de alumínio especial, isento de impurezas, suprido pela indústria local. Este é o tubo de dreno em aço inoxidável por onde passa a água do tanque interno na sua saída. Eis uma vista do equipamento hidráulico do tanque com suas válvulas remoto-comandadas, tubulações de trocadores de calor e condutos de água. Uma unidade que recebeu um projeto totalmente novo é o mecanismo de movimento da fonte que agora é colocado. A fonte radioativa que dá partida ao reator é posta numa das extremidades deste mecanismo, como ainda teremos ocasião de ver. E o operador da mesa de controle movimenta-a para baixo do tanque, onde irá suprir de nêutrons o combustível. Uma vez crítico o reator, isto é, quando já existe uma reação em cadeia autossustentada, esta fonte retorna ao seu lugar de repouso embaixo da blindagem. A estrutura primária é agora assentada em suas bases num perfeito alinhamento e nivelamento. É toda ela em perfis e rebites de alumínio especial. Os blocos de grafite são montados em torno do tanque. Seus ajustes são perfeitos, não se permitindo folgas entre as peças. A tecnologia nuclear exige sempre rigor. O bom funcionamento de um reator depende desses pequenos detalhes. Esta grafite servirá como reflector externo de nêutrons, pois em sucessivos choques com os núcleos de carbonos, os nêutrons provenientes do núcleo retornarão de novo ao combustível, ficcionando novos núcleos de urânio. O refletor externo se prolonga por uma das faces laterais para formar a coluna térmica com 5 toneladas de lingotes de grafite e 15 canais de irradiação que permitem um acesso ao seu interior, região densa de nêutrons de baixa energia. O montador faz uma verificação na face oposta à coluna térmica, colocando uma das 4 câmaras de ionização desta região. O pré-amplificador da câmara, unidade eletrônica que enviará sinais para a mesa de controle, deve ficar bem próximo do detetor. O tanque de blindagem movimenta-se em cima de trilhos, dando acesso a esta face do reator. Normalmente este tanque fica cheio d'água. Porém, pode-se usar outras substâncias sólidas ou líquidas para determinadas experiências de blindagem.
Inspeções são contínuas e rigorosas. Todas as precauções são tomadas durante as fases de montagem. O Argonauta possui 2 canais de acesso aos nêutrons rápidos. Um deles é colocado agora. O tanque interno, que agora toma o seu lugar, é de alumínio especial, também suprido pela indústria nacional. As cunhas de grafite, espaçadores dos elementos combustíveis, descem para sua posição, entre os 2 tanques. Esta região ficará cheia d'água que servirá de moderador. A fim de evitar o contato com a água, estas cunhas são revestidas com resina especial. Um cilindro de grafite com 600 quilos de peso constitui o refletor interno. 5 orifícios verticais permitem acesso de amostras. Este refletor também pode ser removido para se realizar determinadas experiências. 600 blocos de concreto especial com 300 quilos cada um envolvem todo o reator, formando uma blindagem biológica, barrando a passagem de nêutrons e raios gamas que, para certa potência, chega a ser bem acentuada. Durante o funcionamento, o nível de radiação junto às faces é bem abaixo do nível permitido. Os contadores proporcionais de trifluoreto de boro enriquecido e seus pré-amplificadores estão situados na parte superior do núcleo. Estes detetores têm papel preponderante na partida do reator. Uma das 6 unidades de controle toma o seu lugar. Como vemos, a peça de cádmio, que exerce a função de absorvedor de nêutrons térmicos, desce até a região do combustível. O centro nervoso do reator, mesa de controle e 2 estantes laterais onde ficam as bandejas eletrônicas, cada uma para determinada função, comandam a energização de 10 quilômetros de fio. Esta mesa de controle foi outra parte que obedeceu a um projeto totalmente novo. 9 operações distintas comandadas pela chave seletora desta mesa são necessárias para criticalizar o reator, isto é, levá-lo a um nível de funcionamento sem a fonte de partida. Vamos acompanhar agora a montagem de algumas peças do sistema hidráulico no poço do reator. Desce a base de apoio. Do tanque de dreno em aço inoxidável, reservatório de água desmineralizada e filtrada que é bombeada para o núcleo do reator, onde desempenhará o papel de moderador. O montador atarracha o copo de um filtro. Do seu lado esquerdo, uma unidade aquecedora e a coluna trocadora de íons, onde a água é desmineralizada. Esta válvula de dreno é um dos elementos de segurança. Comandada pelo operador ou pelo sistema eletrônico de segurança, ela permite escoar em 6 segundos apenas para o tanque de dreno toda a água que se encontra no núcleo do reator, apagando assim a reação em cadeia. E após toda a montagem, temos agora uma visão geral do reator e de seu sistema hidráulico. A incorporação do reator Argonauta aos meios científicos e estudantis
revestiu-se de uma solenidade onde foram ressaltados por todos os esforços das indústrias nacionais que cooperaram com o relevante projeto, superando todos os obstáculos encontrados e o entusiasmo de técnicos e engenheiros brasileiros, que com seus espíritos pioneiros iniciaram nova fase no desenvolvimento do Brasil. O custo total do reator Argonauta, sem se levar em conta o urânio enriquecido, elevou-se a aproximadamente $200 mil. É uma visão dos vultosos investimentos necessários para se encarar com determinação uma política nuclear eficiente. A primeira operação para se pôr em marcha o reator é a colocação da fonte radioativa de partida. A fonte radioativa de radioberílio já se encontra no interior deste cofre de ferro e chumbo que está sendo conduzido para o seu alojamento. Todo o movimento é acompanhado por um monitor Geiger-Müller, pois, embora a operação seja segura, qualquer acidente é prontamente assinalado e o nível de radiação próximo aos operadores é constantemente indicado. O tampão superior do cofre é retirado. Uma garra é introduzida apanhando a cabeça da fonte. Aberta a gaveta que dará passagem da garra, alojando a fonte no mecanismo do reator. Pode-se notar um pequeno vazamento de radiação durante esta passagem, como indica o monitor Geiger-Müller. Por fim, é retirada a garra e fechada a gaveta, enquanto a fonte é recolhida para baixo da blindagem de concreto comandada pela mesa de controle. A próxima operação é o carregamento do reator com o combustível de urânio. O tampão blindagem superior de ferro e concreto é retirado. O núcleo do reator recebe seu carregamento de uma lâmina de 6 elementos combustíveis. Durante o funcionamento, tanto o combustível como a grafite deste núcleo estão submergidos em água, que atua como moderador de nêutrons. O núcleo do Argonauta tem grande flexibilidade, permitindo outras variações na sua disposição geométrica, com formas mais ou menos simétricas, resultando em outros valores da massa crítica que oscilam entre 2 a 5 kg de urânio-235. Massa crítica é a menor concentração de combustível que permite manter uma reação autossustentada para determinado arranjo. O Corpo de Engenheiros do Instituto de Engenharia Nuclear, encarregado da operação e manutenção do reator, assiste à preleção do supervisor sobre a operação de criticalidade. A determinação da massa crítica para um dado arranjo é uma operação delicada e longa, pois cada leitura da instrumentação de controle do reator calcula-se quantas placas de alumínio puro do elemento combustível devem ser substituídas pelas de urânio. Obtendo-se a reação autossustentada, isto é, a criticalidade, a massa crítica é a soma das quantidades de urânio de cada placa. O Argonauta tem uma potência máxima de 10 kW e um fluxo neutrônico de 10 elevado a 11 nêutrons por centímetro quadrado por segundo. Uma verificação no sistema hidráulico quanto ao estado da água e a manobra de válvulas e registros é sempre executada antes de cada operação. Depois da chave geral ligada, são executadas as ligações subsequentes, as 9 operações necessárias para levar o reator à criticalidade são executadas pela chave central. Um sistema de intertravamento impede que algumas operações sejam executadas fora de ordem, constituindo assim um sistema de proteção. As informações lidas nos sistemas de controle são transmitidas ao elemento encarregado do cálculo da massa crítica. Quando o reator parte pela primeira vez, a expectativa geral está em se saber se a massa crítica calculada aproxima-se dos dados experimentais que se estão obtendo.
Os pontos traçados num gráfico decorrentes de contagens feitas pelas câmaras e contadores proporcionais pressupõem quantas placas de urânio devem substituir as de alumínio no carregamento anterior para se obter a massa crítica. Cada carregamento novo implica em se apagar o reator e recomeçar todas as operações novamente. A massa crítica para o carregamento que acabamos de ver atingiu o valor de 2,34 kg de urânio enriquecido em 20% de urânio-235, o que correspondeu a um valor bem próximo do cálculo teórico, indicando que os materiais empregados e as técnicas de montagem estão dentro dos mais elevados padrões internacionais. O Argonauta foi um teste para nossa indústria e tecnologia, que se comportaram à altura do empreendimento pioneiro. É, portanto, uma afirmativa que já podemos fazer no campo nuclear a mais moderna técnica para o desenvolvimento do bem-estar de um país.